para todos os públicos. Bom dia, alunos do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Aqui está a professora Edilane Siqueira para mais uma aula do nosso componente de língua portuguesa, fazendo aí parte desse projeto de vidas Escola em Minha Casa, que é uma parceria entre a SEMED, Secretaria Municipal de Educação de Rosário, com a Prefeitura Municipal de Rosário, tá? Então vamos dar início aí, como sempre, resgatando um pouquinho da nossa aula anterior, para que a gente possa começar com um assunto novo, tá bom? Então vamos iniciar o nosso processo de vamos relembrar. Por isso, peço a atenção de vocês para que tenhamos aí a maior concentração possível e que a gente consiga entender direitinho a nossa aula, tá bom? Vamos lá, gente. Na aula passada, nós resgatamos um gênero narrativo que já estudamos também. Vocês conseguem se lembrar? Certo, vamos lá. Nós falamos sobre o gênero crônica e nós vimos, dentre o significado de crônica, nós vimos o que é e as suas características. Vamos resgatar um pouquinho sobre isso, relembrar, deixar tudo fresquinho aí na memória para a gente poder se abraçar com um assunto novo, tá bom? Vamos lá. Quais as características da crônica? Olha o que a gente pontuou aqui. Escrita em textos curtos e de fácil compreensão, possui linguagem despojada e simples, narra situações do cotidiano, frisando bem aqui essa característica. Vocês lembram que a gente trouxe um exemplo, que era uma crônica que falava sobre uma cartomante e um homem, coisas do cotidiano que podem, porventura, acontecer. Sempre numa linguagem muito despojada, que pode utilizar do humor, e textos curtos, tá? Que facilita a nossa compreensão. O uso de poucos personagens, lembra que no exemplo que eu trouxe para vocês só tinham 2? E, como eu frisei também, e hoje resgato novamente, pode acontecer crônicas em que não tem personagem nenhum, e ainda assim ser um gênero narrativo crônica. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Lembra que a gente também falou sobre isso? Que a crônica ela sempre vem com essa característica de criticar algo, de nos fazer levantar opiniões sobre determinado assunto. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico, que eu frisei anteriormente para vocês. E seguem um tempo cronológico determinado. Lembram que a gente pontuou aqui a questão da situação inicial, do conflito e do desfecho? Pois é, essa sempre vai ser o tempo, existe um tempo determinado cronologicamente em todas as crônicas, certo? Então, vamos aqui para o nosso alerta. A crônica, ela conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no nosso dia a dia. E como toda narrativa, a crônica apresenta um enredo que apresenta, vamos lá, o que eu acabei de citar para vocês. A situação inicial, a complicação, que nós também podemos chamar de conflito, o clímax, que é o momento de tensão. Lembra que a gente reforçou bastante aqui que o clímax é aquele momento de maior, é o auge da nossa história, onde o conflito chega no seu ponto maior. Lembram? Pois é. Então, e por fim, o nosso desfecho. O nosso desfecho, ele vem trazendo o resultado desse conflito que a gente se deparou no decorrer da nossa história. Pois muito bem. Esse foi o gênero narrativo que nós estudamos na aula anterior. Mas as nossas menininhas aí voltaram aí com um ponto de interrogação na cabeça. Por quê, professora? Porque nós vamos permanecer aí com o nosso gênero, a questão do gênero narrativo, mas vamos mudá-lo para um outro, não menos importante, mas que a gente também consegue compreender com muita facilidade. E qual seria esse gênero então, gente? O nosso gênero notícia. Então é algo aí que está muito no nosso dia a dia,
Sempre que a gente liga a TV, tem jornais que explicam, podem ter os jornais impressos. O uso do celular, ele também é uma ferramenta que pode nos trazer esse gênero aí para o nosso dia a dia, tem o YouTube, enfim. Exatamente essa prática aqui da aula pela TV também pode nos trazer determinados tipos de notícia. Então, vamos entender direitinho aí do como é que acontece. O que é notícia? Essa é a pergunta básica que a gente precisa compreender. É um texto jornalístico de cunho informativo. Quando eu falo cunho informativo, eu quero dizer o quê? Que a intenção daquele texto é me passar uma informação. Isso é o que quer dizer cunho informativo, que tende a relatar fatos de modo exato e imparcial. O que quer dizer de modo exato e imparcial? Exato é exatamente aquilo que aconteceu. É repassar a notícia com veracidade, isto é, verdade. Imparcial é não dar a sua opinião. É você contar aquela história, repassar a notícia sem opinar sobre ela, apenas relatar o que de fato aconteceu, ok? Vamos lá. Elementos da notícia. Lembram que eu falei que todo gênero narrativo possui seus elementos? Pois é, não diferente dos outros, a notícia, que também é um gênero narrativo, tem os seus. Vamos lá. Relata fatos recentes, certo? Objetivo, informar com exatidão. Procura ser neutra e confiável. É iniciado com uma manchete bem objetiva, que a gente vai já entender direitinho aí o que se trata de manchete. O verbo está no presente, por quê? Porque está alinhado com o fato de relatar fatos recentes. Então, se o fato é recente, o meu verbo está no presente, no momento que está acontecendo aquela situação. Em seguida, vem o lead, que é o primeiro parágrafo. Nós também vamos entender exatamente o que acontece. E são anônimas e neutras. É a questão da imparcialidade. É você passar a notícia sem dar a sua opinião sobre ela, apenas relatar o fato que aconteceu, ok? Vamos lá. Roteiro da notícia. Então, gente, toda notícia ela precisa ter um roteiro. E esse roteiro ele contempla elementos que para você chamar de notícia, eles têm que ser relatados ali na sua notícia. Que elementos são esses? Que roteiro é esse? A sua notícia precisa ter o que, quem, como, quando, onde, porquê e por isso. Vamos entender aqui pausadamente cada um deles. O que? O que é a sua notícia? Qual é o fato da sua notícia? Então, a ação, o enredo é o quê? Quem? Quem são os personagens? É quem participa daquela notícia. Protagonistas e antagonistas. Ou seja, pessoas que são as mais importantes da notícia e aquelas que também fazem parte dela, mas não são os personagens principais, podemos dizer assim. Como? O modo como se desenrolou o fato ou a ação, isso é o nosso como. Como aconteceu? Então, para que eu considere aquele texto uma notícia, ele precisa compor essa informação. Quando aconteceu? A época, o momento em que ocorreu o fato. Toda notícia ela deve contemplar quando aconteceu, o tempo que aconteceu. Ela tem que te dar indícios que faça você compreender quando aconteceu, seja por data, seja por turno, pode ser pela manhã, à tarde ou à noite. Então, o texto ele precisa te oferecer informações para que você entenda quando aquilo aconteceu, certo? Onde aconteceu, que é o lugar da ocorrência, é onde aconteceu aquela sua notícia. O porquê, com esse nosso acento circunflexo aí, que quer dizer o quê? A causa, a razão, o motivo daquele acontecimento, certo? Por isso, é o resultado ou a consequência do que aconteceu durante toda a notícia que você leu, certo? E aí eu deixei uma observação muito importante.
Nem sempre todos esses elementos estão presentes, mas a maioria, a grande parte, precisa ser contemplado. Mas eu tinha que trazer para vocês todos os que podem acontecer. Salvo quem e o que. Esses, gente, são indispensáveis, certo, turmas? São indispensáveis para que você possa caracterizar aquele texto como notícia. Quem e o que, quem participou e o que fez. Essas são as informações mínimas que a gente precisa ter para compor uma notícia, certo? Sem os quais não há narração. Se você não tiver o que e se você não tiver quem fez, você não tem uma narração, você não pode ter uma notícia, ok? Vamos lá, gente. Identificação dos elementos da notícia. Lembra que eu falei para vocês ali que a gente ia ver o que era manchete e o que era lead? Pois é, vamos lá. Aqui nós temos o título. O que a gente chama de título é a nossa manchete. É aquilo que chama a atenção para que a gente leia a notícia. Então, por isso, a manchete ela precisa ser muito interessante. Ela precisa chamar a nossa atenção, porque é ela que vai fazer a gente ter interesse para ler aquela notícia ou não. Seja no jornal impresso, seja aí na TV, a manchete ela é muito importante para captar a atenção do leitor, que no caso somos nós, ok? Então, a manchete é esse título lá em cima, que é o que chama a atenção pra gente na leitura. Então, sempre que vocês ouvirem aí a palavra manchete, vocês vão lembrar, a professora falou. É o título que chama a minha atenção, que prende a minha atenção ali na notícia. Aqui nós temos o lead. O lead é o nosso primeiro parágrafo. Ele também é indispensável numa notícia, porque é ele que vai me resumir, basicamente, o que eu vou ler no decorrer do texto todo. Então, a gente chama de lead, é aquele primeiro parágrafo da notícia. Ele vem com o nosso quem, que são indispensáveis, que são os personagens que fazem parte da nossa notícia, e vem com o nosso o que. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco que são os dois itens indispensáveis para a gente caracterizar uma narrativa? Pois é. Então, é no lead que vem o nosso quem, que é quem são os meus personagens, vem o nosso o que é sobre o que aconteceu. E também pode compor onde aconteceu o meu fato e quando aconteceu o meu fato, ok? Todo mundo entendeu? Entendidinho aí? Então, vamos continuar. Em seguida, eu vou ter o quê? O corpo da notícia. O meu corpo da notícia é o desenrolar de toda a minha história. Lá vem o como e lá vem o porquê, certo? Então, é muito básico que compõe a minha notícia. A minha manchete lá em cima, que eu posso chamar de título. Em seguida, vem o meu lead, compondo o primeiro parágrafo com as informações básicas e principais da minha notícia, que também é fundamental para captar a minha atenção, porque se naquele primeiro parágrafo eu já me desinteressar, logicamente, eu não vou ler o restante da notícia, né? Então, a notícia ela precisa ser interessante, chamar a minha atenção, desde a manchete, desde o seu primeiro parágrafo ou lead. Em seguida, vem o corpo da notícia, que vem trazendo aí o nosso como aconteceu e por que aconteceu aquela notícia, certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo para que a gente entenda visualmente o que foi que eu acabei de apresentar para vocês, tá? A manchete, o lead e o corpo da notícia. Aqui eu tenho: pirataria informática aumenta em Portugal. Olha aqui, ó, em letras bem grandes para chamar a atenção do leitor. E aqui é o meu título, é a minha manchete, certo? Então, é isso que vai inicialmente captar, segurar a minha atenção durante a leitura da minha notícia. Em seguida, vem aqui, ó, meu primeiro parágrafo, meu lead. Lembram que vem compondo aí informações básicas para que prenda a minha atenção e eu queira ler o restante do texto. Nele vem me dizer quem fez, o que fez, basicamente, ok? Depois, todo o restante eu considero o quê? Corpo do texto, corpo da notícia. Lá vem como aconteceu e por que aconteceu. Então, eu trouxe aqui esse para que vocês conseguissem visualizar a estrutura de uma notícia, que é exatamente essa aqui que eu estou apresentando para vocês, ok? Então, vamos lá. Repetindo, título, manchete, é a minha manchete, lead, meu primeiro parágrafo, e o restante que vem me dizendo aí
porquê e como aconteceu é o corpo da minha notícia ou o corpo do texto, ok? Conseguiu aí entender aí de casa? Conseguiu compreender como é que funciona a estrutura da notícia? Eu espero que sim. Vamos lá. Gente, peço a atenção de vocês em um quesito muito importante. Olha aí o nosso rapaz aí, de braços dados aí, pensativo com o porquê. Então, gente, não podemos não esquecer as perguntas que devo fazer para produzir uma notícia. Então, quando acontecer da professora de vocês solicitar que vocês construam uma notícia, vocês já vão lembrar desse ponto que eu trouxe para vocês, que é muito importante. Não posso esquecer de fazer os questionamentos, para que eu possa construir a minha notícia ou entender alguma notícia já feita que eu esteja lendo, tá? O porquê ali são aquelas indagações todas que eu apresentei para vocês, ok? Então, a gente precisa se questionar para compreender a notícia. Que porquês são esses? Porquês no sentido de dúvida, de questionamentos. É o como, é o quem, o que, onde e quando. Então, toda notícia completa, ela precisa me trazer essas informações, certo? Vamos lá. Vamos aqui entrar na fase final da nossa aula com o nosso de sempre, vamos exercitar, ok? Eu trouxe aqui pra gente essa notícia, também uma notícia relativamente curta que eu procurei, e uma notícia que ela é muito atual, apesar de aconteceu em algum tempo atrás, mas não deixa de ser algo do nosso cotidiano. Então, achei muito interessante trazer pra gente, tá bom? Aqui é o Estadão, é um jornal, o Jornal do Rio de Janeiro, tá bom? E aqui a minha manchete, ela já chamou a atenção e vai segurar a minha leitura. Qual é a minha manchete? Menino de 9 anos é internado após agressão em escola. Então, é algo muito sério, é algo muito importante, que realmente merece a nossa atenção para que a gente leia todo o texto, ok? Então, vamos lá. Segundo a mãe, de 27 anos, o filho sofre com brincadeiras de colegas porque é gago. Após a agressão na escola, ele não mencionou nada em casa. Dentro da sala de aula, terceira série, que é o nosso terceiro ano, ele foi atingido por um soco, um tapa e um golpe de mochila. Na saída da escola, a inspetora o mandou sair pelos fundos, mas os agressores perceberam e o cercaram, desferindo socos e chutes em seu corpo. Na manhã de ontem, Marco acordou com o pescoço imobilizado. A avó o levou à escola e os 5 agressores foram mandados para casa pela direção. Revoltada, a mãe quer processar a escola e ainda retirar os 3 filhos de lá. Marco é o mais velho dos irmãos. A delegada José Quaresma, da DDM, disse que os 5 garotos foram identificados e serão ouvidos nos próximos dias. O caso, registrado na DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, será investigado e passado à Curadoria da Infância e da Juventude. A Secretaria Estadual da Educação informou que foi aberta uma apuração preliminar para averiguar a denúncia da agressão entre alguns alunos da escola. Caso seja constatado que o fato aconteceu dentro da escola, o Conselho Escolar vai definir as medidas punitivas em relação aos estudantes, como, por exemplo, a transferência de unidade, disse em nota a secretária. Então, é um assunto muito atual e que a gente precisa ter muito cuidado, não é, turmas? A gente precisa respeitar o colega para ser respeitado. Esse é o tipo de atitude que a gente não comete em circunstância nenhuma, porque ele pode ter consequências gravíssimas, tanto para quem o faz, quanto para quem é a vítima, tá? Então, vamos lá. Dentro da estrutura da nossa aula, a gente vai apontar agora o roteiro da notícia. Lembram lá que eu trouxe um roteiro para vocês, dizendo quais são os elementos e explicando cada um deles? Pois é, a gente vai construir o nosso agora, mediante a leitura que a gente acabou de realizar. Então, o roteiro, ele contempla esses itens aqui. O que, quem, como, quando, onde,
por quê e por isso. Todos esses elementos eu consigo identificar lá naquele texto que eu fiz a leitura aqui para vocês, tá bom? O que aconteceu? Qual foi a história? Garoto internado após agressão. Esse é o meu o quê, tá ok? Então, tá lá, desde a minha manchete eu já consigo tirar o que de fato aconteceu. Mas como eu fiz a leitura por completo, eu confirmei que de fato o que aconteceu foi um garoto que foi agredido. Então, o garoto que foi internado após uma agressão. Quem praticou? Foram os alunos agressores, certo? Ainda posso incluir aí também o garoto que foi a vítima, certo? Não vai deixar de estar correto se eu incluir o garoto que foi vitimizado, não. Como? Agrediram a vítima com socos e chutes. É a forma como aconteceu. O rapaz foi agredido e a forma como ele foi agredido foi essa que eu acabei de apresentar aqui. Quando aconteceu? 18 de setembro de 2000. Lá em cima no jornal, geralmente vem a data. Então, esse é o tipo de informação que eu preciso ler toda a estrutura da minha notícia e procurar. Então, lá tem a data exata de quando aconteceu. Onde aconteceu? Em uma escola estadual próxima a Ribeirão Preto, São Paulo. Essa também é uma informação que geralmente vem ou no rodapé, no corpo do texto, ou em alguma informação complementar abaixo da figura que geralmente acompanha uma notícia, ok? Por que aconteceu? Práticas de bullying. Então, gente, é algo aí que não é fora da nossa realidade. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse termo, que é o bullying. É algo que a gente não deve cometer e são práticas que podem ser consideradas violências tanto psicológicas quanto físicas. E no caso, o rapaz em questão passava pelas duas, não só da zombaria com relação à gagueira que ele apresentava, como também chegaram às vias de fato, porque chegaram a agredi-lo, foram para questões mesmo físicas. E por fim, o nosso por isso. Então, o porquê foram as práticas de bullying estabelecidas contra a vítima e, por isso, foi aberta uma investigação para apurar a denúncia de agressão para que as providências pudessem ser tomadas. Então, gente, a partir disso, eu apresentei para vocês que é possível, a partir de qualquer notícia que a gente tenha em mãos ou que a gente pesquise, é possível fazer o levantamento do nosso roteiro de notícia. Então, que é exatamente esse que eu apresentei para vocês. Lendo o texto e tomando bastante cuidado e atenção, a gente consegue tirar todas as notícias necessárias, aí todos os elementos da notícia necessários para a construção do roteiro, tá bom? Então, turmas, por hoje, essa foi a nossa aula. Agradeço aí a permanência de vocês aí do outro lado da telinha e conto com ela na semana que vem para que a gente possa continuar a nossa aula aí e garantindo uma aprendizagem significativa, tá? Então, até a próxima. Abraço e a gente vai se ver, tá? Tchau, tchau!